Muito bem, nós vamos então ao estudo nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, aqueles que acharam se coloquem de pé. Nós vamos ler o verso 8 a 13. Hoje, Deus nos permitindo, nós queremos falar sobre as qualificações, dos diáconos. Na semana passada nós introduzimos, o assunto, falando sobre a origem dos diáconos, os diáconos como oficiais, um dos dois oficiais da igreja, e hoje nós queremos falar sobre as qualificações deles, ok? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 13, diz assim: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também esses sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa e louvarmos, ó Pai, o teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, ao Senhor, aqui nesta manhã, pelas tão ricas bênçãos as quais o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que bom, ó Pai, ouvir da boca de vários irmãos aqui aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida de cada um deles. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus benigno, o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, para conosco, mesmo sem merecermos, pecadores miseráveis que somos, mas o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós com carinho, ó Pai, realmente imensurável. Nós somos imensamente gratos ao Senhor. Neste momento também, ó Pai, queremos interceder junto de Ti, por aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Nós pedimos em especial também pela esta parente, ó Pai, da irmã Vilma, que o Senhor possa estar abençoando ela também, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando o irmão Wellington também, dando força para ele, ó Pai. Abençoa ele agora no decorrer do tratamento, começando a quimioterapia, ó Pai, na quarta-feira. Que o Senhor esteja dando força, ó Pai, para o Teu servo também. E também, ó Pai, os demais irmãos, a irmã Cida, a Ramos, ó Pai, a irmã Maria Rosa. Nós pedimos também ao Senhor, ó Pai, pela irmã Iracema, pelo irmão Otávio, a dona Margarida, ó Pai. Agradecemos também pelo João Guilherme também, os resultados, ó Pai, do exame, que o Senhor abençoou, que não houve nenhum tipo de complicação, ó Pai, no coraçãozinho dele. Nós somos imensamente gratos, ó Pai, por cada uma das bênçãos e do cuidado, ó Pai, que o Senhor tem dispensado sobre cada um de nós. E em nome de Jesus, nós pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã e que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas tuas santas mãos, para a glória do teu santo nome. O Senhor também venha conduzir a tua igreja, ó Pai, na escolha também dos diáconos, ó Pai, os quais estarão auxiliando também no ministério, no trabalho, ó Pai, na casa do Senhor. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Podem sentar, irmãos? Então, como nós fizemos semana passada, os irmãos podem fazer suas colocações, suas perguntas aí. À medida que nós pudermos responder, nós estaremos respondendo as perguntas. Se não tivermos a resposta, nós vamos pesquisar também e trazer para os irmãos aí a resposta bíblica sobre a sua pergunta. Então, só para a gente dar uma recordada no que a gente falou na semana passada, nós falamos sobre os dois oficiais da igreja. E nós vemos os dois oficiais, a Igreja Batista Independente, entende que há somente dois oficiais na igreja e esses são os pastores e os diáconos. Esses são os líderes, digamos assim, maiores na questão de responsabilidade, Nunca na questão de importância ou coisa desse tipo, mas na questão de responsabilidade aí sobre a igreja, ok? Nós vimos inclusive a questão do significado da palavra diácono. Nós vimos que é aquele que executa pedidos, aquele que serve, um servo mesmo. Então é até diferente, Nós falamos um pouco sobre isso, vamos falar um pouco mais adiante também, sobre a diferença que é ter posição dentro da igreja ou no reino de Deus, porque aquele que são os oficiais da igreja, na verdade, eles são os últimos mesmo, Eles estão aqui para servir e servir toda a igreja. A questão também aqui do diaconato, nós mencionamos um pouco, mas bem rápido no domingo passado, é que existem dois tipos de diáconos, vamos dizer assim, o significado da palavra, traz dois significados para nós. A questão do diaconato e da diaconia. Aí, pastor, o que é a diferença nisso? É que a diaconia
todos nós somos responsáveis por isso. Então lembra, né? Diácono significa aquele que executa pedidos, aquele que serve, né? O servo. Então, nesse ponto de vista da palavra, todos nós somos diáconos. Amém, irmãos? Ou pelo menos deveríamos ser. Amém ou não? Primeiro na questão, né, de servir a Deus e depois também servir as pessoas que estão à nossa volta. Então isso são aí o que compete de forma geral, né, dentro da igreja, a cada um de nós. Existe o diaconato mesmo, que esses são pessoas que foram separadas para serviço específico, né, por dentro da igreja, que esses são os oficiais aí que a palavra de Deus nos diz, como os pastores, né, e também que vão exercer aí cargos específicos servindo a igreja, ok? Nós vimos também a origem, né, quando começou ali, o que tudo indica, pelo menos o relato que nós temos mais claro, né, sobre a diaconia aí, diaconato, ali em Atos capítulo 6, que nós mencionamos, até na questão lá da falta, né, que estava tendo auxílio com as viúvas gentias ali, né, gregas. Depois nós vimos um pouco, né, sobre a questão ali em Atos 6, sobre a questão da qualificação, né, desses diáconos que deveriam ter ali, que são mencionados assim superficialmente, né? Paulo agora aqui em 1 Timóteo ele vai tratar mais profundamente sobre essa questão, mas superficialmente ali em Atos Pedro, né, fala ali sobre que eles devem ter bom testemunho, ser cheios do Espírito Santo e cheio de sabedoria, né? Então nós vamos ver, inclusive, que esses são as 3 áreas que Paulo também vai citar aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. Paulo vai falar sobre que o diácono, né, ele deve ter um bom testemunho, ele deve, né, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e ele também deve ser cheio de sabedoria, né? Nós até mencionamos essa sabedoria aqui, que não é a sabedoria do conhecimento humano, mas é a sabedoria de Deus, amém, irmãos? De forma que assim, o diácono não deve ser escolhido por aquele que, de repente, porque fez uma faculdade, porque é PhD não sei no que e tal, ou coisas desse tipo, né? Conhecimentos humanos, teóricos aí, de maneira nenhuma. É a questão mesmo do conhecimento bíblico, do conhecimento e a sabedoria, né? Da palavra de Deus mesmo, que deve ser visto aí, levado em consideração, ok? Nós vimos também sobre a questão de números, né? Que a igreja ela está livre para eleger diáconos de acordo com a necessidade dela. Agora, sempre, né, que aparece a palavra diácono nas Sagradas Escrituras, sempre aparece no plural, né, diáconos. Então a gente vê que é pelo menos 2 aí que são normalmente eleitos na igreja. Nós vimos sobre a questão do dilema diaconal, né, na atualidade, que hoje muitos pastores, muitas igrejas não têm o oficial, né, o diácono na igreja, justamente por conta daquilo que foi feito, né, no passado por algumas igrejas, elegendo diáconos de forma errada, que acabaram tomando conta da igreja mesmo. Eles mandam, desmandam na igreja, mandam, desmandam no pastor, né, seriam os donos da igreja mesmo. Quando, na verdade, o que nós vimos é que tanto o pastor quanto o diácono está a serviço da igreja. Nós temos um só Senhor, que é Deus, amém, irmãos? Nós falamos sobre isso no domingo. Mas, no entanto, né, nós servimos a Deus, tanto pastor quanto diáconos, nós servimos a Deus e a igreja porque Deus nos ordenou a fazermos desse modo, né? Então, a importância aí. E que a solução, né, para esse dilema da atualidade aí no diaconato, né, não é, de maneira nenhuma, deixar, então, e extinguir o ofício, né, do diaconato. Pelo contrário, é fazer a instituição desse ofício, desse ministério por dentro da igreja, mas de forma bíblica, né? Então, levando em consideração aí que Jesus, ele é o Senhor da igreja, amém, irmãos? Nós vimos lá em Efésios capítulo 5, versículo 23, né, ele falando que ele é o cabeça, né, da igreja. Também tendo, né, em mente que o pastor ele foi levantado por Deus para servir como líder a igreja em todos os aspectos, sejam eles aspectos espirituais ou sejam materiais, ele é o líder, ele é o responsável por dentro da igreja, o responsável maior segundo as Escrituras. Lembra, né? Mais uma vez, a responsabilidade de cuidar e zelar de tudo, né? E também os diáconos, que eles são eleitos justamente para servir a igreja em conjunto com o pastor, nas tarefas, inclusive, que são aí necessárias, que se fazem, né? Essenciais por dentro da igreja também nessa questão do diaconato. Então, essas são a solução bíblica, né, que nós encontramos para essa questão do diaconato. E nós vimos também um pouco, né, sobre a questão do trabalho diaconal, aquilo que os diáconos, né, fazem por dentro das igrejas aí,
servindo ao Senhor em vários pontos, inclusive segundo aquilo que é a necessidade da igreja, de acordo com Atos. Tá? Então, a gente vai ver isso, de repente você vai para uma igreja onde tem esse ofício do diaconato, você vai ver que, de repente, lá, os diáconos eles têm outros trabalhos diferentes, talvez, que daqui da igreja, ao serem instituídos, vão ter, justamente por conta da necessidade. De cada igreja há um tipo de necessidade diferente, então eles se envolvem com um trabalho diferente. Mas, em suma, irmãos, a questão do trabalho diaconal é justamente aliviar a carga, né, dos pastores, para que os pastores, então, possam realmente se dedicar ainda mais ao estudo da palavra e também à vida de oração. Mas isso não quer dizer que os pastores vão esquecer do restante das coisas, né? Pelo contrário, nós estamos também cuidando das demais áreas também, só que com a ajuda, né, desses irmãos. Irmãos, seria impossível, os irmãos já devem ter visto isso, seria impossível a igreja ficar unicamente sob o encargo do pastor. Então, ainda que nós estamos aí falando sobre eleger um diaconato, né, na nossa igreja, já existem pessoas que auxiliam o pastor. Amém, irmãos? Não dá para o pastor fazer tudo sozinho, não existe isso. Isso desde o começo, né, da igreja, a gente sempre vê Deus fazendo as coisas não como um monopólio. Inclusive no próprio envio, né, do Senhor Jesus Cristo dos seus discípulos, quando ele enviou, né, os 70, ele enviou de quantos em quantos? De 2 em 2. Sempre, né, há alguém ali, inclusive o ensinamento até bíblico, né, é melhor serem 2 do que 1. Agora é óbvio, é muito melhor serem 3, 4, 5, 6. Quanto mais, melhor é. Amém ou não? É assim, a igreja de Cristo Jesus foi fundada também sobre esses princípios também. Então, de que cada um de nós somos salvos, lavados por Cristo Jesus e somos feitos filhos, mas também feitos servos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, cada um de nós aqui temos que servir a Deus em alguma área. Nós devemos e temos de servir a Deus em alguma área. E Deus, inclusive, Ele nos dá, né? Nós vimos algum tempo atrás sobre os dons espirituais aí, e Deus, inclusive, nos dá dons para que nós venhamos envolver naquilo que são as áreas às quais Ele deseja para a nossa vida, ok? Então, dado a esse pensar e essa recapitulação, né, aí, nossa, então, veja, não é que aqueles que vão ser instituídos como diáconos são mais do que os irmãos, e também não é que aqueles que são instituídos como diáconos vão trabalhar para os irmãos e os irmãos vão cruzar os braços. Não é isso. É que todos nós juntos vamos trabalhar em prol do reino de Deus para que a obra de Deus avance nesse mundo. Amém, irmãos? Então, tenha isso na sua mente, né? Não fica, agora o pastor ainda tem mais os diáconos? Ixi, não, agora... Não, deixa eles lá se virem, eles fazem, né, o que tem de fazer. Não é assim, todos nós devemos nos envolver. Vamos lá, vamos ver sobre a questão das qualificações aí dos diáconos, né? As passagens que mencionam, né, as qualificações dos diáconos estão aí em Atos 6, que nós lemos na semana passada, e hoje, né, 1 Timóteo 3, 8 a 13. Essas passagens elas apresentam uma lista, né, de qualificações que os diáconos devem ter. No entanto, não é uma lista tão exaustiva, né, mas, no entanto, traz para a gente aí, os requerimentos necessários aí que os diáconos devem ter. Inclusive, a similaridade, né, os irmãos viram na semana passada, nós lemos também sobre as qualificações dos presbíteros, e os irmãos viram que há uma similaridade grande, né, com respeito às duas listas. Às vezes, alguns pontos a mais que o bispo, né, ou presbítero, ele deve ter, algumas qualificações a mais, que propriamente os diáconos, né, eles não têm aí na sua lista. Por exemplo, a questão, né, de ensinarem, né, não quer dizer que o diácono ele vai ser o pregador, né, da igreja, o pastor da igreja, mas que ele tem que ter o conhecimento bíblico, obviamente, por conta do trabalho, do ofício qual ele está sendo colocado, né, pela igreja. Mas, no entanto, lembra, a responsabilidade maior é do pastor na questão da pregação da palavra, ok? Agora, isso não quer dizer, nós falamos também na semana passada, que isso não quer dizer que o diácono, né, ele não vai pregar, ele não vai ensinar, pelo contrário, os diáconos fazem na história, muitos têm feito, né, isso de forma realmente maravilhosa. Nós temos, inclusive, o primeiro mártir, nós mencionamos na semana passada, o primeiro mártir da história, que foi justamente Estevão.
e que ele era um pregador da palavra, do evangelho, amém, irmãos? E por isso, né, foi martirizado também, sendo apedrejado. Então, amados, nós vemos, né, as similaridades aí nos dois ofícios. Agora, há dois ministérios na igreja que nós falamos, que é inclusive a diaconia, né? O diaconato aqui da mesa é o servir à mesa, e também é a diaconia da palavra. Obrigado. Então é a diaconia da mesa e a diaconia da palavra. Ambos servem, amém, irmãos? Um serve às mesas, ou seja, aquilo que é temporal, aquilo que é terreno e tal, estão aí para auxiliar os irmãos nessas questões, mas também, às vezes, né, vão estar auxiliando os irmãos em questões espirituais, e o outro ministério também, né, de servir, que é o servir da palavra, que está aí a cargo, principalmente dos pastores. Então, a ação social e a pregação da palavra, ambos, né, são importantes e não podem faltar na igreja. Amém, irmãos? Não pode. Lembra? Nós falamos a semana passada, inclusive, no nosso estatuto reza isso, que a igreja é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. E essa entidade filantrópica, a sua essência é o quê? Fazer a filantropia. E a igreja, de fato, não é só uma questão legal, mas uma questão espiritual, que a igreja ela deve praticar filantropia. Filantropia é o quê? É ajuda ao próximo, é a demonstração de amor ao próximo. E como é que nós, os cristãos, a forma a qual nós devemos fazer e executar, que demonstra maior amor para com as pessoas aí fora? Qual é a maior expressão de amor da igreja? Alguém fala para nós, por favor. Falar do amor de Jesus, ou seja, pregar o evangelho. Amém, irmãos? Essa é a maior demonstração de amor que a igreja, os salvos em Cristo, pode fazer. Mas, no entanto, a mesma palavra, o mesmo Deus, né, que nos diz que nós devemos praticar este trabalho, né, de ir por todo mundo, pregar, né, preocupar com as almas dessas pessoas que estão perecendo no inferno, o mesmo Deus, a mesma palavra que nos ensina isso, também nos ensina que nós devemos também ajudar aos necessitados, aqueles que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Então, a essência do cristianismo é justamente o amor, é amar as pessoas que estão à nossa volta. Esse não só deve ser, né, um dos maiores, digamos assim, atributos, né, dos diáconos, inclusive nos seus ofícios, como também da igreja. Porque esse pelo menos aos meus olhos, eu acho que a maioria aqui há de concordar comigo, também é um dos maiores atributos de Deus. Porque se Deus não tivesse amor, ai de nós. Não é assim? Ai de nós. O que seria de nós se não houvesse o amor de Deus sobre nós? Então, amado, a igreja, né, ela é responsável por praticar o amor aí. Ela vai praticar dessas duas formas, ok? Além disso, o foco, né, das qualificações aqui é o caráter, né, no texto aqui é o caráter moral da pessoa que há de preencher aí o ofício, né? Um diácono, então, deve ser maduro acima de qualquer reprovação, ou seja, não quer dizer que ele não vai pecar, que ele não vai errar, mas pelo contrário, né? Mas ele vai ser maduro o suficiente para reconhecer quando ele erra, de acertar a sua vida com Deus, de acertar a sua vida com a pessoa, de repente, a qual ele errou. Deve haver essa maturidade. E não, né, ser infantil, espiritualmente dizendo, né, com respeito a achar que, não, vamos empurrar para frente isso aí, não vou resolver nada não e tal, né? Não, há de haver um amadurecimento, né, uma maturidade da parte dele. Então, a principal diferença entre o presbítero e os diáconos aí é uma diferença, né, de dons e chamado. Mas, no entanto, por isso que as qualificações elas se assemelham tanto, porque as qualificações, a grande maioria está falando com respeito ao caráter. Amém, irmãos? Agora, lembra que nós falamos lá no início? Que existe, né, a diaconia e o diaconato. Quantos participam da diaconia da igreja? Todos. Amém, irmãos? Todos nós devemos participar da diaconia da igreja, ou seja, do serviço ao reino de Deus. Agora, quantos participam do diaconato? São aqueles que são aí eleitos pela igreja, que cumprem essas qualificações aqui, dadas aqui por Paulo, né? Mas veja bem, essas qualificações são exclusivas dos diáconos? Deixa eu fazer a pergunta para os irmãos aí. É exclusivo dos diáconos isso aí? Não. Por exemplo, lá dos presbíteros, então, as qualificações ali são exclusivas dos presbíteros. Os pastores têm que ser aquilo ali, só eles, não tem mais ninguém. É isso? Não é? Então essas qualificações é para quem? Para todos os salvos. Amém, irmãos? Então não olha assim, ó. Eu já escutei isso, entendeu? Tipo assim, não, pastor, ixi,
Isso aí, essas qualificações aí, esse negócio, eu não sou pastor, eu não sou professor de escola dominical, eu não faço nada. Ainda como se fosse alguma coisa não fazer nada, né? A pior coisa é um servo que não serve. Porque um servo que não serve para nada mesmo. Verdade, né? Não presta para nada. Essa é a realidade. Né? Então, não, mas eu não sou nada, eu não faço nada, eu não tenho que ter essas qualificações. Qualquer pessoa salva, ela precisa buscar ter essas qualificações. Amém, irmãos? Então, o que nós estamos falando aqui, pastor, isso aí, para que falar isso na igreja? Junta os homens lá e conversa com os homens. Não, isso aqui é importante, irmãos. Porque tanto aqueles que vão ser eleitos pela igreja, que vão ser diáconos, quanto vocês, cada um de nós precisamos ter as mesmas qualificações. Ok? Vamos lá então? Então aí, dito isso, né? Você pega para você também. Começa a analisar a sua vida, se você está andando dessa forma ou não. Ok? Então nós veremos aí as qualificações bíblicas exigidas aos diáconos. As 4 primeiras qualificações, irmãos, tratam a respeito, né, do comportamento que o diácono deve ter, né? São aí atributos, né, que revelam que o diácono deve ter um controle sobre si mesmo. Lembra lá de Atos? É o testemunho. Então, aquilo que vai falar com respeito ao testemunho dele de cristão, nosso testemunho de cristão, o controle sobre as nossas ações, sobre os nossos desejos. A 5ª qualificação trata do seu conhecimento e vivência, né, na fé cristã. Então, vai falar sobre aquilo que ele conhece da palavra, aquilo que ele vive, inclusive, da palavra. É quase que impossível, para não dizer impossível, alguém viver um bom testemunho cristão se desconhece a palavra de Deus. Concorda comigo ou não? Porque como é que eu vou viver como um cristão deve viver se eu não sei como um cristão deve viver? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Né? Então, é preciso também haver o conhecimento, né, da palavra de Deus. E depois nós vamos ter aí as qualificações, né, finais aí, falando justamente sobre a questão da liderança, né, da atitude espiritual dele com respeito à liderança ali do seu lar, da sua família, né, inclusive no ofício do diaconato aí, também nas questões que regem a igreja, ok? Então as qualificações dos diáconos aí, nós temos pelo menos 10 aí citadas por Paulo. Primeiro, no versículo 8, nós encontramos aí a primeira das qualificações que o diácono deve ter, é que ele deve ser honesto. Olha aí, versículo 8, diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós estamos tendo hoje no mundo é pessoas, e triste a gente falar isso, mas inclusive dentro da igreja. Não é assim? Hoje ser crente é sinônimo de honestidade? Não, não é. Mas no passado foi. No passado, eu me lembro quando eu era mais jovem, né, adolescente ali, e quando alguém falava que era crente, né, logo a pessoa já, se era alguém que estava precisando de um funcionário, né, logo aquela pessoa era colocada para dentro, porque era sinônimo de honestidade, era uma pessoa que iria trabalhar certinho, que não iria lesar seu patrão, né, que iria se desdobrar para o crescimento da empresa. Então era pegado aquelas pessoas mesmo, não é crente, põe aqui. Mas com o passar do tempo, nós sabemos, né? Nós até vimos na quarta-feira passada que o diabo ele vem minando, né, a igreja para tentar destruir a igreja, inclusive de dentro, né, para fora. E com o passar dos anos, então, ocorreu isso, né, que muitas pessoas que estão por dentro da igreja não são verdadeiramente servos de Deus, não são salvos, vivem uma vida completamente torta, dando mau testemunho, e acabou esse nome crente caindo no descrédito. Então não é mais sinônimo de honestidade, mas deve ser, amém, irmãos? Pelo menos na minha vida e na sua vida, amém ou não? As pessoas devem nos conhecer pela forma honesta a qual nós vivemos. Então os diáconos, eles precisam ser honestos. Aí ser respeitados, né? Essa palavra honesto quer dizer a respeito disso, né? Ser respeitado, ter um bom caráter, uma vida irrepreensível, uma conduta, né, ilibada, exemplar. Amém, irmãos? É isso que significa. O cristão, todos nós devemos ser assim. Nós devemos ser respeitados. Quando você, por exemplo, trabalha lá, né, homem ou mulher, está trabalhando lá na firma onde você trabalha, e de repente tem uma rodinha lá de homens lá que eles estão contando piadas imorais, ou então estão vendo, né, coisa no celular que são imoralidade, né, vídeos ali de pornográficos e tal, e aí de repente você vai chegando, eles desligam o celular, guardam no bolso, eles param de falar a piada a qual eles estavam contando. Porque se nós vivemos uma vida corretamente, de forma cristã mesmo, o que vai gerar nas pessoas à nossa volta é isso, irmãos. Um respeito tamanho de que quando isso está ocorrendo, que nós chegamos, eles mudam a conversa.
E não é porque ele não gosta de você, ou porque tem antipatia, não. É porque tem respeito. É diferente. Amém, irmãos? É bem diferente. Então não é porque você chegou e ele sabe que você vai pagar um sermão para eles, não. É porque eles sabem que você tem uma conduta cristã verdadeira. Então eles te respeitam por conta disso. Então será que isso ocorre conosco, né? No trabalho, seja na escola, aonde quer que for? Então, amado, a primeira qualificação aí do diácono é que ele deve ser assim, respeitado. As pessoas devem respeitar ele como um verdadeiro cristão. Que tristeza, irmãos, é quando a gente vê pessoas aí fora, né, que se dizem cristãs e tudo mais, crentes, tal, no Senhor, e que de repente nós vemos pessoas do mundo zombando daquela pessoa. Não é triste isso? Há um tempo atrás, não lembro se foi o irmão Maius, né, que contou isso para mim, no trabalho lá ocorria justamente isso, né, uma pessoa que dizia que era cristã, mas vivia completamente torto, e os outros por trás acabavam zombando ele, porque estava vivendo completamente o contrário, né, daquilo que deveria ser a vida cristã. Então, amado, o diácono deve ser honesto, né? Ele deve ter respeito, né, pelas pessoas à sua volta, um bom caráter, ele deve ter uma conduta ilibada, né, exemplar, ele deve viver de forma irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, né, nós já citamos aí, né, não quer dizer que a gente não peque. Porque se você pegar esse pensamento, né, de que, não, irrepreensível é aquele que não peca, então não vai ter pastor, não vai ter diácono. Não vai existir isso. Nem pastor e nem diácono na igreja. Porque tanto pastor quanto diácono, nós pecamos. Verdade ou não é? Nós pecamos. Nós já estamos aqui 8 anos com os irmãos. Já deu para ver, né? Os irmãos já deu para me conhecer um pouco. Já deu para os irmãos ver que eu peco. Que muitas vezes eu vou agir, né, fora. E eu ajo fora daquilo que deveria ser mesmo, a forma como eu deveria agir. Agora, eu tento corrigir isso o quanto antes na minha vida, né? Eu tento mudar essas atitudes o quanto antes na minha vida, até mesmo para que eu continue servindo a Deus de forma exemplar. Então não quer dizer que o diácono não vai errar, que o pastor não vai errar, mas que ao errar ele vai ter até mesmo humildade suficiente para admitir o erro e acertar a sua vida com Deus. Amém, irmãos? Os irmãos devem ser irrepreensíveis também, amém ou não? Deve, lembra? Nós acabamos de falar, todas essas qualificações servem pastores, diáconos e os irmãos também. Então não quer dizer também que os irmãos não vão pecar, mas quer dizer que os irmãos vão ser humildes o suficiente para reconhecer o seu pecado e acertar aquilo diante, né, de Deus e diante das pessoas que de repente você tenha ferido. A segunda qualificação, ainda no versículo 8, na parte B, ele diz assim, não de língua dobre. O que é isso, né? Língua dobre. Alguém quer falar aí pra gente? O que é alguém de língua dobre? É uma pessoa que tem 2 pensamentos. Tipo assim, mas ela não tem nenhum, na verdade. Porque ela fala um negócio aqui, né, pro irmão Maius, e ele concorda com tudo ali que o irmão Maius fala. Mas quando ele chega ali no irmão Antônio, o irmão Antônio é completamente o contrário, o oposto de opinião do irmão Maius, mas ele vai lá e ele concorda com tudo que o irmão Antônio fala. E isso é um problemão, até mesmo na questão, aqui como nós estamos vendo, né, daqueles que estão na direção da igreja, porque imagina, alguém que na frente do pastor concorda com tudo que o pastor prega, com tudo que o pastor fala, mas depois quando ele sai para fazer inclusive o trabalho, né, do ofício, de ir inclusive visitar os irmãos e tal, e ele chega na casa do irmão e ele começa a meter o pau no que o pastor prega. Indo completamente contrário daquilo que o pastor ensinou no domingo, né, de manhã, no domingo à noite. Ele vai, visita o irmão e fala, não, mas não é daquele jeito não. O que vai virar isso? A bagunça que vai virar isso por dentro da igreja. Então, o diácono ele deve ser alguém de uma só palavra. Amém, irmãos? E aí não importa, doa quem doer, ele vai falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Agora, obviamente, né, muito melhor se ele falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, segundo as Escrituras. Amém, irmãos? Mas veja, tem que ser alguém assim, alguém sincero mesmo, né? Alguém sincero. Então, os diáconos, eles precisam ser verdadeiros, íntegro em suas palavras e consistente, né, também na sua vida. Um dobre, alguém de língua dobre, também é alguém que de repente fala alguma coisa, mas vive contrário daquilo. Então, também, o viver é uma forma de falar. Amém, irmãos? A nossa conduta fala muito mais do que as nossas palavras, muitas vezes. Então, nós precisamos, né, ter o diácono, né, os pastores, cada um de nós, devemos ter o mesmo pensamento alinhado com também a conduta. Né? Os nossos pensamentos devem estar alinhados com a nossa conduta. O diácono também não deve ser boateiro, mexeriqueiro, ficar falando
fazendo fofoca, falando, né, dos outros. Não deve dizer, né, uma coisa aqui, outra colar. Não deve ser maldizente, não deve ser caluniador. Agora é interessante, né, irmãos? Eu acho que não mencionamos isso na semana passada, mas imagina um diácono fofoqueiro. Aí ele vai fazer uma visita na sua casa, você conta alguma coisa, ou de repente ali, né, na visita mesmo ali, acontece alguma coisa, que às vezes acontece, né? Nossos filhos, alguma coisa assim, e que não é natural, vamos dizer assim, não é, eles fazem aquilo errado sempre, né? Ou de repente eles fazem alguma coisa errada que eles nunca fizeram. Por exemplo, lá em casa ninguém dança. Amém, irmãos? Só dança quando eu tocar a música assim, né? Aí dança. Aí não tem jeito, né? Mas esses dias, né? Atrás, os irmãos sabem, a gente coloca coisa no YouTube lá, historinha, desenho, né? Para assistir, as crianças assistir. E aí, se você não pagar aquele outro YouTube Premium, eu acho que chama lá, né? Aparece lá no meio lá umas músicas, não é assim? Aparecem umas propagandas, não sei o quê. Esses dias atrás aí apareceu uma música lá e o Miguel. Aí eu fiquei pensando, né? Imagina o irmão aqui agora, né? Imagina. Olha que situação, né? Que a gente ia passar, né? Falar assim, ó, o irmão já ia sair de lá, né? Se fosse um fofoqueiro, mas aqui na igreja nós não temos irmão fofoqueiro, amém? A gente não tem. Espero que não, né? Mas veja bem, imagina, esse irmão sai de lá, vai na casa dos outros, ou então numa reunião, né? Descontraída da igreja. Rapaz, eu acho que lá na casa do pastor, todo mundo dança, até ele dança. Se você vê o gingado do filho dele lá na hora que eu estava lá, o dia que eu estava lá, né? Estava lá, ó, né? A gente sabe, né? Criança, ela é entregue mesmo assim a música, né? Qualquer batidinha eles começam já aí, né? Mas de repente tem pessoas assim, né? Agora imagina, né? Um diácono vivendo no ofício do trabalho dele ali e fazendo visita e tal, e de repente alguma coisa que acontece, ou de repente alguma coisa que os irmãos contam, né? Sai contando para todo mundo. Então causa, inclusive, um transtorno entre a igreja. Quando, na verdade, o ofício, né, do diaconato é justamente um dos trabalhos é buscar a harmonia da igreja. Amém, irmãos? E não a dissonância, pelo contrário, né, a harmonia mesmo. Então, amado, o diácono, então, não pode ser, né, de língua dobre. Também aí no verso 8, né, fala também, não dado a muito vinho. Ele pode tomar um pouquinho. Mas o texto aí fala, não é dado a muito vinho. Um pouquinho, né? Uma coisinha assim e tal. Não. Você vai encontrar igrejas aí evangélicas que dizem que pode, né? Beber, né? Pode tomar, você não pode embriagar. Aí, outro dia, eu estava evangelizando, né? E alguém pegou e falou assim, falando, né? Caiu na conversa sobre bebida, né? E aí a pessoa que eu estava conversando falou assim, pastor, porque o senhor sabe, né? Lá na Bíblia fala assim, ó, bebais, mas não vos embriagais. Eu falei, onde? Onde que está isso, né? Bebais, versículo lá, né? Ainda falou que era um versículo, irmão Bino. Bebais, mas não vos embriagais, né? Eu falei, não, tem mesmo, tem, numa Bíblia do povo, né? Porque tem gente aí, tem tanto versículo que não existe na Bíblia que na mente dos outros tem, que eles acabaram formando uma Bíblia para eles, né? Pelo contrário, nas Sagradas Escrituras, lá em Efésios, né? Diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas nos enchermos do Espírito. Amém, irmãos? Então, o vinho, né, nós até citamos aqui a semana passada, naquela época também era feito com efeitos medicinais, não havia remédio, né, como nós temos hoje. Então, era usado para fins medicinais, sim. Mas não era, né, de maneira nenhuma, o crente, né, deveria beber vinho. Inclusive, quando nós olhamos na questão das qualificações do pastor, diz que ele não deve, né? Lá no versículo 3 aí, do capítulo 3, ele diz assim, não dado ao vinho, né? Também não deveria beber, não deve de maneira nenhuma. Até mesmo porque a bebida, os irmãos mais velhos aí, né, que vieram do mundão mesmo, né, que não, de repente experimentaram disso, eu não experimentei isso, e nem teria vontade também de experimentar, mas os irmãos sabem, né, quando a pessoa bebe, se embriaga, ela perde as suas faculdades mentais, a sua razão mesmo, ela fica fora de si, e aí até vai causar, e causa, né? Nós temos visto aí no mundão, muitos danos, até mesmo por dentro da família e outras atitudes, né? Depois aquela pessoa, de repente, pratica um delito, um crime, ela é presa, e é muito comum ouvir-se, até mesmo em entrevistas, né, nos telejornais, as pessoas falando assim, mas eu não lembro que eu fiz isso, né? Justamente porque teve a sua capacidade aí de raciocínio, né, alterada pela bebida. Então,
o crente não deve beber. Amém, irmãos? Amém ou não? Não deve beber não, gente. Nada, 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 né? Amém ou não? Bebida alcoólica nenhuma. Mas aí tem uns crentes que vêm com a desculpinha esfarrapada assim, ó. Conheci um irmão lá em Franca que ele dizia assim, não, pastor, mas essa aqui é sem álcool. Não existe bebida sem álcool. Cerveja, esses negócios sem álcool. Ela pode ter um teor alcoólico menor, mas não existe negócio sem álcool. Porque todo mundo que bebe, bebe para quê? Para ficar tonto mesmo, porque aquele trem lá é ruim a beça. Imagina você beber álcool. Que gosto que deve ter, né? A pinga, basicamente, isso é álcool puro, né? A cerveja é um trem podre. Imagina o gosto daquilo, né? Cevada, que trem horrível, né? Quem bebeu sabe. Não é porque... Tanto é que os primeiros goles de quem vai tomar, né? Isso aí, já bebe fazendo careta essa primeira vez, não é assim? É porque o trem é ruim. Aí depois acostuma com o trem ruim. Porque pecado é assim, a gente acostuma. Por mais ruim que ele seja, você acostuma. Né? Aí, pastor, mas tem o vinho, é docinho, tal, não sei o quê. Papapá. É, o vinho é docinho também, mas é pecado também. Amém? Então, o crente deve beber refrigerante e suco. O Adriel falou que Guaraná Jesus, né? Não bebe não, gente. Não bebe não. Vamos lá então, né? Então não deve, né, ser dado ao vinho. Ainda no versículo 8, aí nós vemos também, não cobiçoso de torpe ganância, né, na parte D do versículo aí. Os diáconos ajudam na questão da administração dos recursos, né, aos necessitados da igreja, e eles também não podem, de maneira nenhuma, desejar aquilo que não é deles. Então alguém que é cobiçoso, que é ganancioso, a tendência dele vai ser justamente de pegar aquilo que não é dele. Esse é o grande problema, né? Por exemplo, até mesmo nas questões, né, de político, deveria ser feito um exame da pessoa sobre essa questão, se ela é gananciosa, se ela é cobiçosa. Automaticamente essas pessoas não deveriam entrar na política, porque há uma chance muito grande delas se tornarem ladrões. Então, o diácono também não pode ter esse tipo, né, de atitude, não deve ter esse impulso, né, de cobiça, de ganância pelas coisas, porque senão vai acontecer esse tipo de coisa, né, até mesmo roubar aquilo que são os recursos da igreja que seriam dados aos necessitados. Eu escutei, né, de um pastor certa vez, ele dizendo sobre a igreja que ele pastoreava, né, havia os diáconos, e os diáconos tinham a chave da igreja e tal, né, e diz que a igreja descobriu, depois de algum tempo, que estava sumindo, né, ofertas da igreja, porque um irmão lá tinha vendido uma propriedade e tal, e ele deu um dízimo muito forte mesmo na igreja, e depois na leitura do relatório, né, o tesoureiro foi ler o relatório e não apareceu essa quantia. Aí ele ficou, mas o que é isso, né? Aí foi procurar saber o que tinha acontecido. Aí o pessoal começou a investigar por que aquele dinheiro não tinha chegado, né? Até quando acontece isso, acaba até tendo desconfiança de que se a pessoa entregou mesmo ou não, né? Tem essa questão. Aí começaram a desconfiar e começaram a procurar, né, qual era o problema. E aí diz que descobriram, né? Diz que ao terminava o culto, tinha um diácono que ele escondia embaixo da mesa aqui da comunhão, né? Escondia ali nas toalhas e tal, todo mundo desligava tudo, apagava tudo e ia embora. E aí depois ele tinha uma varinha com chiclete na ponta que ele ia lá no gasofilácio e começava a pescar os dízimos do pessoal, porque o pessoal só fazia a coleta mesmo, né? Os diáconos ali para fazer o depósito só na segunda-feira. Então ficava lá. Agora você imagina, gente, era um diácono roubando a igreja, era alguém ganancioso, era alguém cobiçoso, era alguém que amava mais o dinheiro que qualquer outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém, irmãos? Não quer dizer, né, que a pessoa que vai ser diácono, ela não pode, né, almejar ter uma casa melhor, ter um carro melhor. Não, não é isso. A cobiça, a ganância aqui está naquele desejo tão alvoroçado de que a pessoa venderia até a própria mãe para enriquecer. É aquela coisa assim, faria tudo mesmo para enriquecer. Então esse é um grande problema, né? Então o diácono, ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Olha o versículo 9 também, o quinto, né? A quinta qualificação diz assim, guardando o mistério da fé numa consciência pura.
Então, o termo aí, né, mistério da fé, significa verdades outroras ocultas, mas agora reveladas por Deus. Ou seja, é a palavra de Deus mesmo, é o evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é o que o diácono, né, deve ser aquele que guarda isso, aquele que vive isso. Os diáconos precisam compreender as doutrinas bíblicas. Amém, irmãos? O diácono precisa saber as doutrinas que a igreja acredita, a forma como a igreja acredita. Ele deve estar de acordo com aquilo que a igreja acredita, com aquilo que a igreja prega. Ele deve guardar isso de tal forma que, se porventura, né, o pastor suba aqui e ele começa a pregar alguma coisa contrário à Bíblia, os diáconos vão ser os primeiros a levantar e falar: não, pastor, mas a Bíblia não diz assim. Os diáconos vão ser aqueles, inclusive, que vão ser usados, obviamente, né, em amor e tudo, mas até mesmo para repreender o pastor depois, falando: pastor, não, mas aquilo que o senhor está dizendo lá não é assim na Bíblia. Porque eles estão trabalhando também em guardar o mistério da fé, ou seja, a palavra de Deus. Amém, irmãos? São guardiões da palavra de Deus, assim como o pastor deve ser. Amém ou não? E é até bom, né, que haja diáconos por dentro da igreja, diáconos fiéis, até mesmo para que isso ocorra mesmo. Nós temos visto, inclusive aqui na nossa região, nos últimos tempos, né, pastores, por serem aqueles únicos, né, não tem oficiais na igreja e tal, e o pastor usar até mesmo daquilo que é o poder dele de persuasão e tudo, e trazer, né, um ensinamento errado por dentro da igreja, as pessoas ficarem contrariadas, mas não vou falar porque, né, senão isso é rebeldia contra o pastor. Não, amado, rebeldia contra o pastor, rebeldia contra a liderança, é quando a gente está indo contrário àquilo que o pastor, né, os líderes, estão pregando biblicamente. Amém, irmãos? Quando aquilo é Bíblia e a gente faz ao contrário, é rebeldia contra Deus. É rebeldia contra a direção que Deus instituiu na igreja. Mas quando alguém se levanta para dizer: não, pastor, isso aí está errado biblicamente, e a pessoa mostra na Bíblia, ela tem respaldo bíblico, e o pastor não tem nada mesmo para dizer, então isso está certo de fazer. E nós, inclusive, né, graças a Deus nós não perdemos, mas a gente ia perder uma igreja aqui da nossa região por conta disso. Um pastor que se levantou e falou, né, não, agora eu não acredito em mais nada disso, e começou a ir para o lado desigrejado e tal, vamos vender isso aqui, e não sei o que e tal, e cada um vai viver feliz do jeito que sempre quis no pecadão. A ideia era essa, mas graças a Deus, né, lá nos 47 do segundo tempo, irmão Lucas, Deus abençoou de uma forma maravilhosa. Esse cidadão deixou a igreja, entregou a igreja para um outro pastor, né, pastor hoje que está tomando conta lá, está tentando botar a igreja novamente no eixo, nas doutrinas bíblicas novamente. Então, amados, os diáconos, né, eles devem ser guardiões da palavra de Deus junto com os pastores. Amém, irmãos? Nós devemos ser, cada um de nós. Então, os diáconos, eles precisam compreender as doutrinas, crer, vivê-las, guardá-las. Amém, irmãos? A sua vida, família, ministério, devem ser, inclusive, pautadas na palavra de Deus. Os diáconos devem ser aqueles que todo mundo olha para eles e vê que eles estão vivendo realmente a palavra de Deus. Eles buscam viver aquilo que Deus ensina. Amém, irmãos? Sexta qualificação aí dos diáconos que nós encontramos, o versículo 10, diz assim: e também estes sejam primeiramente provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então veja aí, devem ser provados e irrepreensíveis. O treinamento, né, precede inclusive a escolha. Nós falamos na semana passada. Lembra? O que a gente tem que levar em consideração? Vamos levar em consideração se essa pessoa, ela realmente dá importância aos cultos, se ela vem aos cultos. Se ela está nos cultos. Se não é aquela pessoa assim, olha, eu saí ali fora bem, e eu estou vendo uma nuvem lá na frente do tamanho da mão de um homem. Não vamos na igreja hoje não, né? Mas tem que ser assim, ó, choveu, mas veio da igreja, né, irmão Lucas? Pronto. Ó. Os irmãos, né? Choveu, tá aí. Não é, não, olha, escutei falar que vai chover em Franca amanhã. É capaz daquela chuva chegar aqui. Não vamos na igreja, não. Né? 140 quilômetros daqui. É alguém que realmente tenha, então, o desejo de estar na casa de Deus. É alguém também que se envolve com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Não adianta a gente escolher para ser diácono da igreja aquele irmão que não faz nada, lembra? Aquele que não serve. Como é que a gente vai eleger alguém para servir que não serve? Tem como, tem jeito. Não tem como.
Então, alguém que se envolve, que tem um envolvimento. Alguém também que seja voluntário. É importante que o diácono seja voluntário também. Não voluntário para o ofício, lembra? Porque o diaconato é eleito os diáconos são eleitos pela igreja. Agora eu estou falando assim, voluntário naquilo assim, ele vê uma necessidade da igreja, ele não fica esperando. Quem é que vai fazer aquilo? Oh, meu Deus, olha lá. Será que o pastor não está vendo que tem que fazer aquilo? Olha lá, o irmão fulano de tal está sentado do lado e não faz. Não, o diácono é aquele que ele olha, ele vê a necessidade e ele corre lá para fazer. Amém, irmãos? Aliás, lembra, as qualificações são exclusivas dos diáconos? De todos nós. Amém ou não? Às vezes o que falta para a igreja ser melhor é a gente parar de criticar e a gente começar a fazer. Amém ou não? Parar de criticar e começar a fazer. Não adianta você olhar e ficar criticando. Você não tem que ser o crítico da igreja. Deus não chamou ninguém para ser o crítico. Ninguém. Mas Ele chamou todo mundo para trabalhar, para servir. Amém? Então você não tem que ser o crítico, você tem que ir lá e fazer. É uma necessidade da igreja? Vá atrás, né, de fazer. Então, o diácono, né, ele deve ter aí uma vida, né, correta, uma vida de serviço mesmo ao Senhor, uma vida desejosa realmente por se envolver e até mesmo de forma desdobrada em trabalhar em prol do reino, né, do nosso Deus, em prol da igreja de Cristo Jesus. Então o treinamento precede a escolha, né, a ordenação. Primeiro a prova, depois o exercício. Né? José, os irmãos se lembram? José, ele foi, né, servo, né, no Egito, 13 anos ele foi servo para depois se tornar o governador. Às vezes a gente lê lá o texto, a gente acha que foi tudo tão rapidinho, né? Em 7 semanas ele virou governador. Oh, que maravilha! Mas não foi assim não. Demorou 13 anos. Ele ficou preso lá, principalmente da segunda vez, né? Melhor, né? Dizendo, né? Da primeira vez, né? Ele ficou preso lá. A primeira e única, né? Ele ficou preso ali um bom tempo. Um tempo tão grande que aquele que cuidava, né, da cadeia, do presídio, conseguiu inclusive identificar nele que ele tinha qualificações boas para gerenciar a cadeia. E colocou o trem na mão dele. Depois, né, ele vai e interpreta lá o sonho do copeiro, né, do padeiro. Aí o copeiro é livre, né, o padeiro é morto. Aí o copeiro, ele lembra os irmãos se lembram, né, que quando ele vai sair, olha, quando você chegar lá, você lembra de mim, hein, rapaz? Fala que eu estou preso aqui injustamente, que eu não fiz nada por merecer isso aqui não. E ele, beleza, pode deixar, mas quem disse que ele fez? Demorou um tempão, lembra? Precisou de Deus fazer alguma coisa lá com o faraó para ele lembrar, né, o sonho lá, ele lembrar, não, mas teve um cara lá na prisão que ele falou certinho mesmo que eu tinha sonhado, interpretou o sonho certinho. É José, chama ele lá. Então, irmãos, primeiro, né, às vezes a gente até passa mesmo, né, por sofrimentos, por problemas, e é Deus mesmo cuidando, lapidando a gente, né, para posteriormente nos usar. Moisés também. Lembra, Moisés cuidava das ovelhas. Ele teve que ter um trabalho, né, com as ovelhas primeiro. Ele trabalhou 40 anos com ovelhas, para depois ir cuidar das ovelhas de Deus. De quase, né, 2, 3 milhões de pessoas do povo de Deus. Então, primeiro, né, a gente tem que passar por isso aí. Então não adianta, né, a gente pegar alguém que nunca fez nada, que nunca trabalhou, que não está envolvido em nada, para depois falar, não, agora quando a gente der um título para ele, agora ele vai ser pastor, ou então, não, agora ele vai ser diácono, agora é como uma varinha de condão que relou nele, agora ele vai fazer, agora vai deslanchar. Não vai. Se não fez, não vai fazer. Alguém que deve estar envolvido mesmo, né? Sétima qualificação, versículo 11, diz assim, da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, olha aí, né? A ideia aí não é só que os diáconos tenham qualificações, mas as esposas deles
também tenham. Assim como não é só o pastor deve ter as qualificações, mas a esposa dele também deve ter. Eu acho até interessante, porque até no meio pastoral, às vezes tem pastores, né, que a pastora, não, nós não temos pastora, né? Mas a esposa do pastor, ela não tem as qualificações, e aí quando é falado e tudo mais, né, isso, a ele diz assim, não, mas Deus chamou eu, não foi a minha esposa. Não, completamente errado. A Bíblia fala das qualificações para o presbítero e para a esposa do presbítero, para os diáconos e para a esposa dos diáconos. Imagina eu, né, com a dona Tatiana, eu chego lá, vou fazer uma visita para um casal, e aí de repente esse casal estava num pé de guerra, né, truvar na briga lá mesmo, e aí eu cheguei lá agora, né, para consolar, para aconselhar, não consolar, né, aconselhar o casal, e aí um vem e fala o que aconteceu, o outro fala, né, o que aconteceu, aquela discussão ao vivo e a cores, e aquela coisa toda, mas aí a minha esposa é uma fofoqueira, ela sai de lá, e ela vem para a reunião das mulheres, e às vezes até com hipocrisia terrível, né, que às vezes tem isso, né, tem uns líderes espiritual, né, uns irmãos que tem uma hipocrisia terrível, aí chega, olha irmãos, eu queria pedir oração pelo casal fulano de tal, nós fomos fazer uma visita para eles, eles saíram no tapa mesmo essa semana. Olha que coisa, né? E de repente a irmãzinha está lá, sentada lá, né? Que coisa terrível, não vai ser? Então é necessário, né? Tanto quanto a esposa do pastor, quanto dos diáconos, ela tenham também as qualificações. Então as mulheres devem ser colaboradoras daqueles que são os oficiais da igreja, meus irmãos. As esposas devem ser colaboradoras. Então, olha só, o texto diz aí, da mesma sorte as mulheres sejam honestas. Lembra, nós já vimos lá no começo? A mesma qualificação lá para o esposo. Honesta. Uma pessoa que não haja, né, de uma forma não cristã. Pelo contrário, ser honesta na vida cristã. Ser alguém que realmente as pessoas confiam. Não maldizente. Aquela mulher que não, que não sai falando mal das pessoas, que não é caluniadora, que não é fofoqueira. Sóbrias. Não pode ser uma louca da bebida, né? E bebe e tal, e faz aquela bagunça, aquele pampeiro, né? Mas sóbrias. E olha que o texto, né? Ele termina assim. Basicamente, Paulo, vamos dar uma resumida aqui, porque as mulheres têm que ter as mesmas qualificações. Então, coloca aí, então, aí. Fiéis em tudo. Pronto. Fiéis em tudo, né? Então veja, essas mulheres eram mulheres que trabalhavam, né, em prol da igreja, para o bem-estar da obra de Deus. Elas não são diaconisas, como algumas igrejas instituem as diaconisas. Não existe diaconisas. Lembra lá Atos 6? Nós vamos encontrar lá em Atos 6, falando sobre elejam quantas pessoas? Lá em Atos 6, na instituição dos diáconos, foram eleitos quantos? 7 mulheres, 7 homens. Não foi feita instituição de mulheres. Pastor, mas olha, tem a diaconisa fulano de tal na Bíblia. Justamente. Lembra, nós falamos, né, semana passada, essa palavra diaconia, né, ela também está ligada em vários outros textos que não estão falando sobre ofício do diaconato em si, porque essa palavra é a mesma palavra para serviço, para servo. Então, quando, inclusive, né, Paulo falando sobre aquela diaconisa, né, que servia bem na igreja, que os irmãos deveriam recebê-la bem e tal, estava falando sobre alguém que trabalhava na obra de Deus mesmo. Era uma irmã que era auxiliadora mesmo dentro da igreja, estava pronta para servir a Deus ali naquilo que pudesse mesmo. Mas ela não foi eleita no oficialato de diaconisa. Não existe isso, existe diáconos. Inclusive, Paulo, né, se você pegar aí, no capítulo 2 aí de 1 Timóteo, os irmãos vão se lembrar aí de que Paulo está inclusive falando sobre isso, né? Que a mulher não pode ser, e não deve ser, né? Oficial na igreja. Ela nem deve, Paulo diz aqui que nem permite que elas falem na igreja. Agora, óbvio, né? Falar na questão do ensino. Ela não pode ser um oficial. Olha aí no versículo 12 do capítulo 2, diz assim, 11 e 12. Diz assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, olha só, a mulher ela não tem autoridade sobre o marido, ela não tem autoridade, né, sobre os homens da igreja. Pelo contrário,
a ordem e os lugares, as posições a quais Deus colocou o homem como sendo cabeça do lar, cabeça da mulher. Amém, irmãos? Ainda que às vezes a gente olha e a gente vergonhosamente a gente consegue ver que em alguns casos se a mulher não estiver lá, né, empurrando o homem espiritualmente, parece que não vai, ele fica para trás. Que tristeza isso, irmãos. Porque era para mim, para você, que somos líderes do nosso lar, que somos colocados, inclusive, por Deus como líder espiritual da nossa casa, era para a gente empurrar a nossa família para frente. Vai lá, Efésios capítulo 5, inclusive, fala que nós devemos edificar a vida da nossa esposa. Nós devemos fazer isso, não é o oposto, não é ela. Então, olha, eu acho que, às vezes, né, pode ser que a gente está faltando fazer o papel de homem cristão mesmo. Não é que você não seja homem, mas você precisa fazer papel de homem cristão mesmo. Você deve ser o líder da sua casa em tudo. Amém, irmãos? Inclusive espiritualmente. Não é concebível que a sua esposa leia a Bíblia e você não. Que a sua esposa leia mais a Bíblia do que você. Que a sua esposa ore mais do que você. Não, pelo contrário, você deve fazer mais do que ela. Ser líder espiritual. Somos nós. É o nosso dever. E nós falhamos, né? Muitas vezes nós falhamos. Mas, amado, nós precisamos pegar isso aí, né? Pegar a rédea mesmo, vamos lá. E aí as coisas vão indo de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, essas mulheres, né, aqui mencionadas são as esposas, né, dos diáconos, as esposas dos pastores. Essas mulheres, elas eram cuidadosas, né? Elas eram realmente zelosas pelas coisas de Deus, ok? Oitava qualificação que nós encontramos aí, versículo 12, diz assim: os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Então, olha só, marido de uma só mulher. A melhor interpretação, né, dessa passagem aqui, difícil, né, consiste em entendê-la como realmente ser marido de uma só mulher. Eu falei assim, né, porque, lembra, a gente até mencionou um pouco sobre isso a semana passada, né, que até o irmão Manuel, se não me engano, né, falou que alguns acham que é um de cada vez, né? Se a pessoa está com uma agora, ele pode ser diácono. Não tem problema. Aí amanhã, se ele tiver com outra, tiver abandonado essa, ele também pode ser diácono, porque ele não está com duas, né? Lembra? Até o irmão Manuel citou, né? Algumas pessoas realmente, irmão, acham assim. Inclusive sobre o ofício do pastorado também. O fulano de tal é recasado. Não pode ser pastor. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Marido de uma mulher. Mas aí, irmãos, pasmem. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ficar realmente doido, porque você vai ver um monte de pastores de muitas denominações aí, que já é o terceiro, quarto casamento e continua no ofício do pastorado. Mas aqui não tem segredo. Está falando, seja marido de uma mulher, pronto, acabou. Porque se a gente abrir essa exceção, não, pastor, é uma por vez. Não, então pastor pode ter amante também, porque não está falando nada aqui de amante, né? Não existe um trem desse, né? As pessoas querem complicar aquilo que é muito claro. A Bíblia deixa bem claro que seja marido de uma mulher. Não pode ter tido outra. A não ser que ela morreu e você casou de novo. Aí você pode, né? Diácono assim também. Se a sua esposa faleceu, de repente você ficou viúvo, casou de novo, sem problema nenhum. Aí você tem que casar mesmo, desde que seja no Senhor, você pode ser diácono sem problema nenhum. Agora, o contrário, né? Você está desqualificado para essa questão. Então veja, marido de uma mulher. Nona qualificação, governe bem seus filhos e as suas próprias casas. Então, versículo 12, né, fala sobre isso, né? Governe bem a seus filhos e a sua própria casa. Então, o diácono, aqui, ele deve ser o líder, né, espiritual, como nós dissemos aí, na sua casa, né? Deve ser líder espiritual da sua família. Ele deve conduzir tanto a sua esposa quanto seus filhos nos caminhos do Senhor. Agora, veja que o texto, além de falar, né, que governe... versículo 12 aí, né? Que governe bem a seus filhos. Aí ele diz a sua própria casa. Ele já havia dito lá sobre essa questão, né? Nós falamos na semana passada sobre essa questão de cuidar bem da sua casa, que é justamente alguém que administra bem a sua casa em todos os pontos, em todas as questões. Os recursos que ele tem em mão, ele usa, né, de forma correta. Por quê? Porque, lembra, ele também vai ajudar na questão da administração da casa de Deus. Então, ele precisa realmente ter uma boa administração do seu lar.
E ele então vai transferir isso muito bem para aquilo que ele foi eleito pela igreja para fazer também nos recursos da igreja, administrando de forma correta, de forma exemplar, ok? E por fim, irmãos, a 10ª qualificação aí deve ser dedicado ao serviço. Olha o versículo 13, diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, diácono não é um cargo, e sim um ministério de serviço aos outros. Amém, irmãos? Então não é cargo. Assim como é interessante, né? Às vezes eu entro nessas repartições públicas e a gente vê lá o servidor público. O que significa isso, gente? Eu acho que esse povo que, não vou generalizar, né? Mas a grande maioria desse povo que está aí como servidor público, eles não sabem o que significa isso. Como é que pode estar trabalhando num cargo desse e não sabe o que... Aí fala assim, ó, eu sou servidor público. Mas aí chega a pessoa ali para ele atender, ele não quer atender. Ele faz pouco caso da pessoa. Ele briga com aquele que ele tem que servir. Outro dia eu vi isso, né, no hospital aí, com o irmão Wellington aí direto aí, eu vi isso, né? A atendente lá brigando com o cara que ela deveria estar lá. Não, o que o senhor precisa? O senhor quer um café, né? Basicamente, esse servidor público é alguém que vai servir a população. Eu e você pagamos para eles nos servir. Amém ou não? Essa é a realidade. Os diáconos não são pagos, né? Para nos servir, não. Mas também, lembra, né? Todos nós participamos aí da diaconia, né? Todos nós devemos servir uns aos outros. Mas veja, às vezes a gente olha, a gente vai vendo isso, né? A pessoa não sabe o que é servir um ao outro. Não sabe. Recentemente, né? Eu tive com o irmão Wellington também. Isso aconteceu com a gente. Aí chegou lá para fazer um procedimento lá, com o irmão Wellington. E aí não tinha ninguém no lugar. Ninguém mesmo. Aí estava lá as enfermeiras lá para dentro, a moça da recepcionista nos atendeu, fez a ficha, as enfermeiras lá para dentro e tal, aquela coisa. Irmãos, não tinha ninguém, só nós lá para eles atender, mas ninguém. Nós ficamos 40 minutos lá para ser atendido e não fomos atendidos. Chegaram para a gente depois de 40 minutos, nós não vamos poder te atender, você pode ir na Santa Casa? Aí eu falei, mas não é possível, né? Pensei comigo, né? Que eu como pastor, a gente tem que, meu Deus, né? Mas tem hora que dá vontade, gente, você subir assim, catando o pescoço, girar, até não conseguir mais girar, aí você solta, vai ver, né? Tem hora que dá vontade. Mas eu esperei 40 minutos, sem ninguém no lugar, para a pessoa chegar e falar assim, nós não vamos poder fazer, você não pode ir na Santa Casa? Quase que eu falei, por que na hora que eu cheguei, você não falou assim, nós não podemos fazer? O senhor pode ir na Santa Casa? Eu já tinha ido na Santa Casa, nós já tínhamos feito, nós estávamos lá em casa já, sossegado, tranquilo, né? Mas é porque as pessoas não aprenderam o que é servir. E às vezes, irmãos, a nossa vida cristã é isso. A gente ainda não entendeu, até hoje, muita gente ainda não entendeu o que é ser um servo de Cristo. E muitas vezes a gente está sentado dentro da igreja, esperando que os outros nos sirvam. A gente está tentando roubar o lugar que é de Cristo, o lugar que é de Deus. Porque é Ele que deve ser servido, não nós. Amém, irmãos? Os diáconos aqui, eles vão trabalhar, né, pelo mesmo motivo. É servir a Deus, obviamente. É Ele que nós vamos servir. Agora é óbvio, né? Servindo a Deus, nós vamos fazer aquilo que Ele nos manda. E através da ordem bíblica a qual Ele nos deu, de que os diáconos e os pastores devem servir a igreja. Mas também os irmãos servindo a Deus, os irmãos também vão obedecer à ordem bíblica que é de servir uns aos outros, de ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Fazer isso da melhor forma possível, com dedicação total mesmo. Mesmo que não venha o reconhecimento. Porque aqui Paulo, né, no versículo 13, ele diz, porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mas pode ser que a igreja não reconheça. Mas mesmo assim você está fazendo o seu melhor, você está fazendo aquilo que realmente Deus coloca no seu coração, dando o seu sangue por aquilo. Mas não houve reconhecimento, não tem problema. O reconhecimento muitas vezes não vai vir dos homens, mas o reconhecimento que interessa é o reconhecimento de Deus, amém, irmãos? De Deus. Isso é maravilhoso.
Agora é fato, né? Que as igrejas também, na grande maioria, elas reconhecem o serviço dos diáconos. E quando o texto aqui diz, né, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, é porque aqueles que servirem bem como diáconos se tornam, inclusive, referência na igreja. É óbvio, irmãos, que quando alguém estiver passando por algum problema, que precisar de uma ajuda de alguma forma, eles vão lembrar primeiro desses diáconos que serviram bem, desses diáconos que se desdobraram para fazer a obra de Deus, para acontecer. E de repente aquele irmão nem é diácono mais. De repente passou o mandato dele, né, que a igreja estipulou que seja 2, 3 anos aí. E de repente ele nem é diácono mais, mas ele marcou tanto e ele continua, mesmo não sendo um diácono ordenado, ele continua servindo a igreja, que aqueles irmãos inclusive vão procurar ele. Ó, está acontecendo isso, isso e isso, irmão. O que o irmão me aconselha a fazer? E aquele irmão, porque, não é porque agora, não, agora eu não sou diácono mais, você procura um diácono lá, se vira. Dá seus pulos aí. Não, aquele irmão, ele entendeu que ele não é mais um diácono em ofício, mas ele ainda tem a mesma responsabilidade de servir a igreja. E ele agora vai sentar com aquele irmão e ele vai falar, então, irmão, olha, biblicamente, eu acho que o irmão, né, deve seguir a Bíblia, óbvio, e a Bíblia diz isso, 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 isso e isso. É o que o irmão deve fazer. Mas se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode ir até o pastor. O pastor pode até explicar um pouco mais para o irmão com respeito a isso. Mas eu vou estar orando pelo irmão. Olha, se o irmão quiser, a gente pode ir lá no pastor. Eu vou com o irmão lá. Vai continuar servindo. É uma necessidade material. Aquele irmão, mesmo que não é diácono, ele também vai tentar ajudar. De repente, por vias próprias, né? Ou seja, pelos seus próprios recursos. De repente ele vai trazer até os diáconos, né? Olha, fulano de tal está passando por necessidade física de tal espécie, tal. A junta diaconal vai estar ajudando. Ou então, né, até o pastor, ó, fulano de tal está passando por esses problemas, nós precisamos ajudar a igreja, ajudar ele. Mas entender, irmãos, que nós devemos servir da melhor forma possível. Mas muitas vezes nós não vamos ter o reconhecimento. Amém, irmãos? Não vamos. Terminando aqui, eu só queria dar esse exemplo, né? Foram muitas as coisas que aconteceram nesse tempo de pandemia, sinceramente. E coisas assim, que às vezes os irmãos nem sabem. Mas que eu fiquei de olho. E apesar, né, na pandemia, da gente não ter reconhecido tudo o que aconteceu e tal, mas Deus, ele estava de olho em tudo. Amém, irmãos? Mas olha que interessante, irmãos. Eu sei que a pandemia teve muita coisa ruim, mas também teve muita coisa boa. Teve coisa assim que eu ficar admirado mesmo. O irmão Lucas, né, ele nos auxiliou durante todo o tempo, né, que a igreja esteve fechada. Ele esteve com a gente aí fazendo as transmissões nos cultos. E eu acho, inclusive, que algumas dessas coisas que eu vou falar ele pegou. Né, pelo menos a primeira aqui. Mas eu me lembro, né, que acabavam as transmissões dos cultos, passava um tempinho, chegavam uns irmãos aqui na igreja. Chegavam uns irmãos aqui, batia ali no portão e tal. Aí eu ia lá, as primeiras vezes eu até assustei. Eu vou ser sincero, irmão, eu assustei. Mas o que aconteceu, né? Acabou o culto. Pandemia. Essa pessoa batendo no portão, eu fiquei pensando que alguém da família está doente, morreu alguém, alguma coisa aconteceu, né? Fiquei assim. Aí de repente essa pessoa entrou, pastor, tudo bem e tal, conversou comigo e tal. Ô pastor, eu posso orar um pouquinho? Irmão, lógico que pode. Aí vinha aqui, entrava aqui, irmãos, ó. Chegava aqui, a grande maioria das pessoas que vieram aqui fizeram isso, né? Colocava aqui o dízimo, a oferta aqui no gasofilácio aqui, vinha aqui, ajoelhava aqui e orava. Alguns, inclusive, né? Eu orei junto com eles algumas vezes também aqui. Mas não foi um, nem dois, nem três, não foram muitos irmãos que fizeram isso mesmo. Outros, né, que de repente falavam assim, poderiam ter falado assim, nós estamos em pandemia, nem na igreja eu não estou indo, para que esse negócio de dizimar, não vou fazer isso não. Mas que ligaram lá para o irmão William, né, ô irmão é o tesoureiro da igreja e tal,
tá com a pandemia, tal, não sei o quê. O irmão pode vir aqui em casa buscar os dízimos aqui? Aí o irmão William, ele é lá, né? Teve aí, né, algumas irmãs também, eu não vou citar nome, gente, né, para mim, de repente, não deixar alguém para trás. Mas teve aí os irmãs, né, que estiveram auxiliando na questão da escola bíblica dominical. E poderia, né? Nós estamos numa pandemia, para que contar história para criança? Vamos ficar em casa e tal, cada mãe que conte para a sua. Mas vieram aí na igreja. Algumas vieram, outras gravaram de casa. Tomaram tempo para estudar, tomaram tempo para se preparar ali, para vir aqui, para gravar a história, para que os filhos, né, dos irmãos aí depois aprendessem mais da palavra de Deus, mesmo no tempo de pandemia. Tivemos nesse período de pandemia irmãos que foram visitar outros irmãos para saber como é que estava a situação. Lá no grupo, né, da igreja, lá quando colocava, né, pedido de oração por questões de enfermidade e tal, alguns que iam lá visitar. Irmãos, é isso que Deus espera dos seus filhos. Amém, irmãos? É que nós venhamos servir. Está vendo? No período de pandemia, ninguém estava vendo. Não é assim? Ninguém estava vendo. Se fosse o caso de que esses irmãos que aqui eu citei, poderíamos citar outros mais, né? Mas se fosse o caso desses irmãos estarem buscando glória humana, com certeza esses irmãos não teriam feito nada disso nesse período. Porque ninguém estava vendo. Homem nenhum. Mas essas pessoas estavam realmente preocupadas em servir a quem? A Deus. Amém, irmãos? Por isso fizeram. Por isso fizeram. Né? Então, amado, nós, né, como igreja, como servos do Senhor, nós devemos servi-lo. Amém? E servir a Deus compete não só em servir a Deus, mas também servir a igreja, servir os irmãos que estão à nossa volta. Então, concluindo, irmãos, em suma, o candidato, né, que quer ter domínio próprio e maturidade, inclusive na área, né, da questão do autocontrole, do temperamento e da língua, o candidato deve ter controle, né, sobre todos esses aspectos. Também, com respeito aos seus relacionamentos, ele deve ser hospitaleiro, alguém realmente que se dá bem na questão do convívio, né, da igreja. Alguém também que seja, que tenha relacionamento, ele deve ser também amável, né? Alguém que se dá bem e que ame as pessoas à sua volta, ame os irmãos em Cristo Jesus. Com respeito aos de fora, nós vimos aí que deve ser alguém que tem um bom testemunho, né? Com respeito à fé, ele deve apegar-se firmemente à verdade e ter dom, né? Até mesmo de poder, né, ensinar àqueles que estão à sua volta com uma vida realmente libada, uma vida realmente de um viver cristão. Então, amados, essas são, né, as qualificações às quais os diáconos eles devem ter, eles devem possuir. E a igreja, né, de Cristo Jesus, nós devemos então, quando fizermos aí a votação, buscarmos justamente pessoas que tenham essas qualificações às quais nós vimos hoje. Não aquele irmão que, mas ele é o cara que eu gosto e tal, eu sei. Amém. Tomara que todos os que sejam eleitos sejam pessoas que os irmãos gostem também, obviamente. Mas não porque, lembra, a gente falou, né? Não porque é meu parente, não porque, ele bate mais ou menos os pensamentos com o que eu penso, né, e tal. Não, é alguém que pensa de acordo, né, com a palavra de Deus. É realmente pegar essas qualificações e buscar, né, dentro da igreja aqueles que se qualificam aí para esse ofício do diaconato, ok? Lembrando mais uma vez, né, os irmãos continuem orando para fazermos, né, essa votação no futuro. Continue orando para que Deus possa direcionar a igreja nessa eleição, né, dos diáconos da igreja, e que Ele possa, inclusive, preparar para nós as pessoas certas, né, que vão estar servindo na igreja. Amém, irmãos? Então nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto, e também já pela reunião de negócios que nós teremos aí com o irmão William. Oremos. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa, de aprendermos mais da sua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos abençoando a entender este importante, ó Pai, ministério, que é o diaconato, ó Pai, por dentro da igreja. O Senhor também, ó Pai, nos direcione na questão
da eleição, ó Pai, dos diáconos que irão servir a Tua igreja, ó Pai, que possam ser eleitos de forma bíblica e também com o desejo no coração de dar o seu melhor também em prol do Seu santo e maravilhoso nome. Também, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor neste momento, o Senhor abençoe também a reunião de negócio que nós vamos ter agora ao final do culto, e que tudo, ó Pai, seja feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Também, ó Pai, que o Senhor abençoe o decorrer desse dia, o culto à noite, tanto aqui quanto lá em Bitiúva, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.